Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, dicas sobre cirurgia com o Dr. Klaus. Talvez esse seja o vídeo mais difícil de conversar, que é falar sobre o assunto complicações cirúrgicas, se eu devo conversar sobre esse assunto com o meu cirurgião. E aí, a gente tem um jargão na medicina que diz que só não tem complicação cirúrgica aquele cirurgião que não opera, aquele cirurgião que não as reconhece ou aquele cirurgião que é mentiroso. Então, não tem como fugir desse assunto. Toda e qualquer cirurgia tem risco de complicações. É verdade que as cirurgias de menor porte, esse risco é menor, enquanto as cirurgias mais complexas de maior porte, os riscos também são maiores. O que é importante? Então é importante que o paciente questione o cirurgião, mas mais do que isso, que o cirurgião converse com o paciente sobre esses assuntos e esclareça os riscos para cada uma das cirurgias, para que tanto o paciente quanto os familiares estejam cientes sobre aquilo que eles estão assumindo ao realizarem um procedimento cirúrgico. Desconfie do cirurgião que fala que não tem complicação. Isso, gente, não existe. O que a gente faz na nossa prática clínica? A gente procura trabalhar com excelência. A gente procura trabalhar com planejamento. E talvez essa seja a palavra que eu mais goste hoje. Quanto mais eu planejo uma cirurgia, quanto mais eu me dedico àquele caso, melhores resultados eu tenho. Por isso que a gente discute os exames com o radiologista, por isso que a gente define as etapas do tratamento cirúrgico com o paciente, por isso que a gente esmera tanto no resultado e na qualidade da execução do ato cirúrgico nos mínimos detalhes e também nas orientações pós-operatórias. Não é porque a gente não tem complicações, mas porque a gente tenta minimizá-las, a gente procura diminuir esse risco ao máximo. E aí eu não tenho dúvida, um cirurgião capacitado, que faz um planejamento adequado, que trabalha em uma instituição onde tenham recursos, que tem acesso aos materiais e às tecnologias disponíveis e que está próximo do paciente, é aquele que tem os melhores resultados. Os melhores resultados não significa não ter complicação. Sim, esse é um tema difícil de conversar, mas que precisa ser conversado e que o cirurgião precisa ser capaz de aceitar esse assunto, reconhecer uma complicação cirúrgica ou uma intercorrência quando ela acontece e estar próximo do paciente, tomar as medidas no momento que elas devem ser tomadas e não protelar o tratamento porque ele não quer aceitar essa complicação. Eu gosto muito de matemática e eu sempre falo para os meus pacientes, infelizmente a medicina, o corpo humano, a biologia não é matemática, onde a gente faz o procedimento sempre da mesma maneira e o resultado às vezes nem sempre é o mesmo. Então sim, médico cirurgião, sim, paciente, perca um pouquinho de tempo para conversar sobre esse assunto. E você, paciente, entenda que muitas das intercorrências ou das complicações cirúrgicas não são causadas por um problema que tenha acontecido na execução do ato, na atividade profissional do médico, mas muitas vezes é porque a resposta do organismo, a cicatrização do organismo, a recuperação do organismo, ela não foi adequada naquele momento. E a gente precisa estar preparado para isso, mas mais do que isso, estar preparado para tratar, para diagnosticar o problema e para evitar que uma complicação cirúrgica tenha consequências mais sérias. Então, sem dúvida, muito difícil conversar com esse assunto, mas a gente não tem como fugir dele. Aproveite a oportunidade da consulta médica, converse sobre esse assunto e se o seu cirurgião não se sente confortável em falar sobre isso, talvez ele não seja o melhor cirurgião para você. Tá? A gente precisa ter consciência da importância dessa conversa. Não dá para ter sentido um paciente entrar no centro cirúrgico, entrar num hospital para fazer uma cirurgia e falar assim, minha cirurgia eu não sei de risco, ela não tem riscos. Se até atravessar a rua tem riscos, que dirá ir ao hospital fazer um procedimento cirúrgico. Por isso lembre-se, procure o seu cirurgião, que ele seja capacitado, que ele faça um planejamento cirúrgico, que ele te atenda de uma forma individualizada, cada paciente tem características específicas, que ele esteja associado a uma boa instituição, realize o procedimento em um hospital ou numa clínica que tenha recursos, que ele tenha acesso a tecnologias e que ele demonstre confiança, mas que ele não fuja do assunto complicações, porque todos nós as temos, infelizmente. Então, essa foi a dica de cirurgia das mais difíceis, mas a gente tem que estar aberto para conversar sobre esse assunto. Dicas de cirurgia com o Dr. Klaus, mais um episódio.